Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Chegou em 1980 no Brasil, caracterizada como manifestações populares que emergiram de espaços urbanos, sobretudo na periferia. Hoje considerada palcos de produção cultural e artística que expressam força, aceitação, consciência, refúgio, empoderamento, transformação, autoconhecimento e identidade de grupos sociais. Apresentando grande papel na sociedade, tanto de caráter pessoal quanto coletivo, estamos falando de street dance. Que com isso, ninguém melhor do que ele, André Rockmaster, para falar com a gente. Bem-vindo ao Na Dança Pode. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem nos escuta. E olha, esse convidado de hoje é um convidado de peso, assim, muito maravilhoso. E olha só, vamos escutar um pouquinho então sobre a trajetória dele. 30 anos envolvido com a dança, fomenta danças urbanas originais nos veículos de comunicação, publicidade, filmes e espetáculos no mundo acadêmico e fitness. Fez uma ponte entre Nova York e Brasil, é formado em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Unifesp aqui de São Paulo. Tem certificação dos maiores coaches e mentoria pelo Instituto Impulse em Orlando. Criador de companhia Vertente Única, na qual fez a abertura do maior evento de break e legendário Battle of the Year em 2012 na Alemanha. Campeão mundial com o melhor show em Dunkerque, na França, com a seleção brasileira de Street Dance Team Brasil em 2013. Caramba, hein? Meu Deus do céu, pera que ainda a gente não acabou. Sim. Fez mentoria para o Circo do Soleil com o espetáculo do Beatles Love em 2018, realizou o monólogo O Magnífico de Victor Ribeiro, trouxe sua expertise e experiência ao balé da cidade de São Paulo, levando o street dance até a dança acadêmica brasileira. Caramba! Como DJ, que ele ainda é DJ, percorreu os maiores eventos de dança do mundo e é criador do projeto itinerante há 16 anos, a Rockmaster Party. Nossa Senhora! E além disso também é mentor, coaching e diretor da Federação Paulista de Breaking para as Olimpíadas de 2024, fazendo a formação de novos atletas olímpicos do Brasil. E agora sim a gente está entendendo com quem estamos falando. André Rockmaster, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje no nosso pod. Meninas, muito obrigado e que esse trabalho tão magnífico que vocês fazem e tão importante, né, de chegar à arte da dança enquanto conversa, não só enquanto corpo, né, que a gente fica muito mais no corpo e às vezes deixa de conversar sobre o corpo, né? Sim. E tem um podcast de vocês assim, totalmente aberto, com uma conversa simplista, dinâmica e rápida, assim como a internet. É isso, a gente está prezando bastante por isso e também por conectar as próprias modalidades da dança, né? Então acho que é muito importante esse bate-papo aqui hoje. E pra gente começar, conta um pouquinho assim, como que começou a sua história com o mundo da dança? Bom, minha história, ela começa, grande maioria da galera aqui do Brasil, no caso, e do mundo também, lá nos anos 80, no final dos anos 80, a dança, nesse tempo, ela sempre foi muito nos clubes, nas festas. Nos anos 80 e 90, no Brasil e no mundo não existia um mundo acadêmico dessas modalidades que hoje tem. Então tudo acontecia ou na rua ou nos clubes. Então eu sou oriundo dos clubes. Então eu sou de São Paulo, sou nascido aqui, comecei a dançar nas domingueiras, em junho, quando tinha festa junina era normal de dançar nas quermesses. E também nas festas aqui em São Paulo, overnight, toco, open down, zoom, essas festas que voltaram hoje depois da pandemia. A galera mais velha tá tudo indo dançar, inclusive eu fui sábado. Ah, que demais! Então eu sou desse lugar. E depois no final dos anos 90, que aí eu fui fazer educação física, aí me deparei com o mundo da dança já no estúdio acadêmico, tinha contagem, e ali aí começam a questão de pesquisa de estudo. Mas antes disso, de 89
a 97 eu dancei exclusivamente nas festas. Olha, Demais. que demais. Muito incrível. E conta pra gente um pouco hoje como é o cenário realmente de street aqui no Brasil e o que né, tá acontecendo. Nossa, eu vou tentar ser bem rápido e simples, porque assim, é muita coisa. As coisas aconteceram muito rápido. Essa cultura é uma cultura jovem, em comparada com as outras modalidades do balé, que tem assim, 3 vezes mais de tempo, 4 vezes mais de tempo. O hip hop completa esse ano a cultura em si, a street dance 50 anos, Nossa, 60. É um baby. É um baby. Então. As pessoas com 50, 60 anos estão dançando, estão mandando bem, então é super jovem. E aconteceu muita coisa nesse tempo todo. No Brasil especificamente, deu um boom isso a partir de 2000, que as coisas começaram a profissionalizar. Muitos profissionais começaram a estudar para levar no mundo acadêmico, no mundo do fitness, no mundo dos espetáculos. Hoje a gente tem inúmeros eventos grandes nacionais que é específico da street dance. Porque antes, até os anos 2000, era muito atrelado à dança acadêmica. Jazz contemporâneo, muito de Joinville, tudo se baseava em Joinville. De 2000 para cá, começou-se os eventos mais específicos da dança urbana, essa necessidade, e aí hoje temos inúmeros eventos específicos da nossa área. E por que você acha que pegou tanto assim essa cultura no Brasil e vem crescendo absurdamente cada vez mais? Porque o hip hop ele é o todo, ele é a solução ao todo, ele conversa com a sociedade. Não, a dança não é sobre a dança, é sobre a sociedade. E tudo que acontece na sociedade reflete no corpo. Então, assim, todas as categorias dos estilos que começam no final dos anos 60 continuam se atualizando. Surgem-se novos mecanismos, novas formas de corpo dentro da mesma coisa, da ancestralidade. Então surge lá as danças de Los Angeles, antes do hip hop, depois quando surgiu o hip hop, as danças de Nova York, depois isso começa a espalhar para o mundo inteiro através dos filmes, e aí, hoje através do esporte, através da música, através dos espetáculos. Hoje a dança contemporânea se baseia na street dance. Então assim, a street dance está em todo lugar, tem em todo espaço, então ela é ilimitada. Sim, e eu acho muito interessante falar sobre isso, porque eu tenho grandes amigos que hoje são profissionais de dança contemporânea. O Ícaro é um deles, que gravou aqui com a gente também. E ele veio do street, completamente, assim, ele veio total do street. E é isso que eu queria trazer, assim, porque trata-se de, não é uma modalidade que inclui diversos outros estilos, né? E aí conta um pouco pra gente quais são esses estilos. Eu sei que tem Vogue, Popping, Locking, Wacking e vários outros, e muitas vezes se confunde, né? Acham até que não faz parte desse mesmo meio, sendo que meio que tudo nasceu disso. E aí conta um pouco pra gente quais são, quais existem, o que tem, assim. A street dance tem um leque de inúmeros estilos, assim como, para quem está assistindo e escutando a gente, assim como a dança de salão. É um rótulo que tem um guarda-chuva de inúmeros estilos. Eu vou explicar para vocês os estilos que começam da Califórnia, antes da cultura hip hop, porque as pessoas misturam muito o que é hip hop, o que é street dance. Eu vou explicar aqui de maneira bem simplista. Legal. O street dance são as danças de rua que surgem na Califórnia, mas os estilos da Califórnia. Lá antes de 68, 69, surgiu o Locking. No mesmo tempo, na outra parte de Nova York, surgiu o Rocking Dance e surgiu o Vogue também. Na Califórnia, lá nos anos 70, 71, surgiu o Popping. Certo? E depois aí, junto ali, surgiu o Wacking na Califórnia. Aí quando a gente bate ali em 73, começa a cultura hip hop em Nova York, que surge a dança breaking. Ali para os anos 80, final dos anos 80, junto com a música house que vem de Chicago, que começa a ir para o lado de Nova York, os estilos da disco, vem o Wacking, que é da Califórnia, e o house, que vem de Chicago, que vai cair em Nova York. Basicamente os estilos eles são desenvolvidos e criados na Califórnia e em Nova York. Basicamente isso. A gente tem os estilos da cultura hip hop, as danças da cultura hip hop, que é o breaking, e as danças novas da nova escola.
que é o Light Fit. O Light Fit que hoje você vê a galera dançando no metrô, tá muito na internet, né? E também a galera do Boom Break, que é a galera que dança com a flexibilidade, né? Que é um outro estilo que também se acopla muito com a galera do Light Fit, vai misturando muita coisa. Então, basicamente, são esses estilos: locking, popping, wacking e crumping da Califórnia, que é mais da nova geração. Os estilos de Nova York: rocking dance, vogue, breaking, hip hop dance e house dance. Uau! Light Fit e Boom Break. Muito bem, aulas. Exatamente. E aí, como que surgem então essas batalhas? As famosas batalhas, porque eu acho aquilo incrível. E qual é o critério de escolha desses estilos? Porque a pessoa que vai lá batalhar com a outra, ela vai muito no diferencial e na facilidade que ela tem? Ou tem um critério? Não, batalha só desse estilo, batalha... Como que funciona? Hoje a gente tem um inúmero de maneiras de avaliar batalhas. Batalha sempre existiu no mundo da dança, inclusive antes da street dance. Lá no sapateado, já acontecia tudo isso lá atrás, anos 30, anos 40. Isso é muito cultural, ancestral, né? É cultura urbana. E eu acho que, gente, são estilos urbanos também. Entra um pouco de você se mostrar, tipo, eu sei fazer melhor que você. Aí fala, não, eu sei mais. Exatamente eu sei, isso. Né? E sempre existiu esse exchange, né? Culturalmente, de eu fazer uma coisa e outro responder. Isso sempre existiu na dança ancestral. Isso é culturalmente ancestral. Agora, falando um pouco mais do mundo mais contemporâneo de pensamento e de avaliação dos campeonatos, tem os estilos específicos e os avaliadores específicos. Campeonato de locking, campeonato de popping, campeonato de wack, como exatamente o que eu falei dos estilos aqui separados. Entendi. Hoje também tem uma categoria que chama Open Style. Open Style, você defende seu estilo. Tem até uma categoria que a Red Bull criou depois do Red Bull BC1, que hoje tem, é o Dance Your Style. Você dança o seu estilo e o público que avalia com os cartões levantando vermelho ou azul. Você vai lá e representa seu estilo. Qual estilo? Não importa qual seu estilo, dentro daquela categoria das street dance. E você também tem o lado mais contemporâneo da street dance, que é a dança experimental. A gente chama de dança experimental ou dança alternativa. Que é uma galera que mescla outras categorias do mundo acadêmico com as street dance. Aí já vem o balé de repertório das danças urbanas. As pessoas que vêm com pesquisa, mais acadêmicas, mas com o corpo das street dance. Isso a gente viu muito nos Dias Zebu, que é um campeonato gigantesco em Paris. Paris é um celeiro muito forte e da cultura das street dance atrelada da dança contemporânea. Lá é normal a dança street dance tá com a dança contemporânea. É matéria junto, está junto. Então, dali que explode. E aí começa a espalhar para o mundo inteiro, e no Brasil também é muito forte. Que massa, demais. Caramba. Muito legal. E quais seriam hoje as maiores competições mundiais, né, se existem assim, que um dançarino, por exemplo, fala assim, nossa, eu quero estar naquele lugar, é o meu sonho chegar ali. Existem isso ou tem diversas muito fodas assim no mundo? Existe desde o último nível lá em cima, aquele que acontece no bairro. Então assim, existe batalha todo final de semana no planeta inteiro. No Brasil, o tempo inteiro. Agora, os grandes que as pessoas querem, que é onde você vai ser visto, como Joinville, as pessoas vão lá com a dança no Brasil acadêmica para ser vista lá. Na street dance tem o Red Bull BC1, que acontece Qualifying Brasil latino-americano e mundial, assim como a Copa do Mundo. E a final vai ser aqui ano que vem, né? Aqui vem no Rio de Janeiro, né? Aí das street dance tem o Dance Your Style também, que é da Red Bull. E aí a gente tem o Just the Bull, que aí já tem muitos anos. A gente tem aqui no Brasil, muito específico também, a gente tem o evento do Henrique em Jundiaí, que é o... Foi agora. Foi agora, aconteceu agora. O então, H District? O District, que é do Henrique. A gente tem do Otávio Nansur, que é de competição de grupo. Né? A gente tem inúmeros campeonatos que acontecem latino-americano, Europa e na Ásia. A Ásia hoje é o lado que existe
mais competição Caramba! no planeta. Quando a gente assiste o BC One, a maioria é asiática. O investimento já virou é governamental. Então, assim, na China abriu essa questão dessa comunidade. Era um país que era mais fechado. A Rússia, por ser mais comunista, saiu e se amplificou. E hoje são os celeiros do mundo. É na Ásia. O Japão sempre foi. Coreia veio na sequência nos anos 2000. E agora é a China. Caramba, porque daí a gente remete só aos Estados Unidos, né? América. Sim. Isso é muito legal da gente ter esse overview. E você comentou uma coisa que eu achei muito massa, da dança contemporânea tá ligada a danças urbanas, enfim, né? Em vários lugares a gente vê isso. Quanto hoje, eu mesma fui atualmente, assim, nos últimos tempos, fazer vários workshops, assim, de vários estilos pra trazer pra minha improvisação dentro da dança contemporânea. Sim. Eu acho isso muito legal. Mas agora eu queria sair, assim, bem da caixa, assim, vamos pensar num cenário dança clássica e danças urbanas. Como que a gente pode conectar, por exemplo, um bailarino que ele se forma com uma base clássica e vai para danças urbanas? Como que você acredita que um pode agregar ao outro? E uma coisa entrando nisso, antes de você responder, porque você participou no Balé da Cidade de São Paulo, né? Exato. E são corpos muito mais clássicos do que de street. Então, como é que foi isso pra você, assim, juntar essas duas coisas? Olha, é muito engraçado, porque eu nunca vi diferença. Eu nunca vi diferença de nada. Desde quando eu comecei a dançar com pouquíssima informação, porque eu entendi que dança é dança. Uhum. E é muito engraçado, quando a gente vem de um lugar mais orgânico, com menos informação, a gente vem com menos vício de pensamento. E esses vícios, eles trazem... todo vício traz preconceito. Sim. É muito engraçado isso. Quando você especializa numa coisa só, você vem com um monte de questões. Que isso não é isso não pode isso, porque é uma estrutura articular, porque a cultura, porque a outra é urbana e de rua, a outra é... Dança é dança. Pra mim sempre foi assim, antes de responder a pergunta. Segundo, tem tudo a ver. É corporal. Essa é uma questão que as coisas deveriam acontecer desde a base. A dança, principalmente no Brasil, que é um país totalmente miscigenado, totalmente... Você tem de A a zinco, você de corpos esguios, fortes, flexíveis, explosivos, alto, médio. Pela miscigenação que aconteceu no nosso país, os corpos são extremamente ricos. Sim. Como é que você divide uma coisa que ela é individível? Isso é verdade. Se você geneticamente já é misturado. Sim. Por isso que a gente vê no mundo acadêmico, que eu vi a vida inteira, as meninas têm mais bundinha, porque o Brasil as pessoas têm essa mistura. Sim. Quando vai lá pra fora tem que ficar se adequando numa questão que é geneticamente diferente. E que não tem como mudar. Tem como mudar, você tem que acreditar no teu DNA ancestral latino-americano. Eu sempre falei isso. Sim. Então, a gente tem que batalhar para fazer o nosso, respeitando as estruturas, mas fazendo o nosso. Então, assim, começa por aí, pela questão cultural das separações das danças. As pessoas que ficam na academia e as pessoas que ficam na rua. Já existe uma separação inadequada, que você poderia se aproveitar dos mundos e fazer essa troca. Então já tem essa separação, já vem questões sociais, que te bloqueia. Corporalmente, a gente é extremamente rico. E quando eu faço balé clássico, eu comecei com 40 anos. Uau, eu tô com 48. Inclusive, eu montei um espetáculo totalmente voltado para o balé clássico, não tem nada de dança urbana. Eu que coreografei, que eu sou da dança urbana. Então, assim, existe limite. Eu trago a minha expertise de criatividade que a gente respira na rua para o mundo acadêmico. E eu acho que quando tem essas visões de fora, assim, quando a gente tira nichos, né? Tipo, vamos parar de separar e vamos misturar. Só agrega. Exato. Só agrega. Então, porque o meu corpo é isso, porque eu vim disso. Então, legal, vamos entrar numa sala, ou vamos num parque, vamos trocar. Ou então aquela coisa, né? Ah, não, sou uma bailarina clássica, imagina fazer uma aula de danças urbanas, ou o contrário, né? Então, quando a gente tem essa cabeça mais open-mind, e eu acho que isso é fantástico, e faz o bailarino em si ser um artista, para além, né? De artista dançarino, muito mais além. Inclusive, tem corpos que eu inclusive, eu consigo até especificar da galera da dança contemporânea ou do balé, indicando os estilos que vão se dar melhor no street dance. Tipo assim, o Vogue. O Vogue, ele tem uma textura corporal de linhas, é uma dança de linhas. Total. Então, o que é o balé?
dança de linhas. Exatamente. Então as pessoas que têm flexibilidade, têm linha, já indo pro Vogue, já corporalmente, já sai ganhando muito Passa mais na frente. que a Uma galera do facilidade. street dance, que tem outros corpos. O hip hop tem um corpo, o house mais perna, o break mais braço no chão, né? O popping mais braço, o wack mais braço, o crump braço com tronco. Então existe até uma especificação que a gente faz corpórea de cada coisa que você pode fazer indicação para a pessoa ganhar tempo. Totalmente. E eu acho que entra naquilo do professor ter essa habilidade de chegar pro aluno e falar, meu, você nisso aqui vai ser fantástico, porque você já tem essa facilidade, isso, vai pra lá, sabe assim? E vem muito desse conhecimento, né? Do que é o quê, quais são os limites, quais são as oportunidades, Sim. quais são os caminhos. E é isso que a gente até fica, né? Poxa, será que a danças urbanas não pode ser muito mais implementada na escola? A dança no geral, assim, né? Porque a gente vê que educação financeira, dança, esporte, é sempre aquela atividade física hobby, né? Sim. Pra, passatempo, vai ali e faz ali. Mas por que não poderia ser muito mais implementado, né? Então a gente queria saber de você. Você acredita que essa cultura poderia estar muito mais implementada nas escolas? A gente perde demais com isso. Na formação interpessoal, realmente a gente perde demais. Uma coisa antes da dança, inclusive, que tem a ver com a própria capoeira, que é patrimônio cultural mundial pela Unesco no Brasil, não tem base na escola, que é uma coisa que o mundo inteiro consome a capoeira. O próprio jiu-jitsu. O jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu brasileiro, dos Grace, os profissionais trabalham na Arábia Saudita, porque ela tem, o jiu-jitsu tá dentro do currículo escolar dos jovens. E é tudo do Brasil. E a gente nega. A gente nega aqui dentro. Então assim, eu tô falando antes da dança. Fora a maneira que a gente expressa latino-americana, porque na verdade esses estilos americanos, eles são totalmente latino-americanos, porque eles foram desenvolvidos por filhos de latino-americanos. O hip hop, ele é porto-riquenho, ele é panamenho, ele é brasileiro, ele é porto-riquenho, ele é mexicano, ele é africano. Só que ele foi constituído lá em cima. Só que a essência do DNA ancestral é nosso. E por que a gente não faz Por que a gente não faz Porque isso? a gente não valoriza os talentos também que a gente tem no nosso, país, então né? a gente tem um problema cultural muito grave e a gente perde demais com isso. E isso pra todos os esportes, não é só a dança, né? Sim. Acho que tudo, foi o que você falou, jiu-jitsu, qualquer outra modalidade, assim. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Às vezes a gente olha assim, as pessoas nos Estados Unidos ganham bolsa porque é atleta. Bolsa atleta, por exemplo. Aqui não tem. E, e se tem é uma pífio, assim, que é capaz de fazer isso, E sabe? a gente acaba só vendo os talentos que a gente tem dentro do país, no esporte no geral, quando vai pra fora numa grande competição. Aí a gente fala, nossa, aí vai, né? As pessoas no aeroporto receber, mas caramba, essa pessoa tava aqui o tempo inteiro no nosso país. É triste. É grave. O brasileiro, ele tem as partes incríveis, mas ele tem umas partes assim, que é bem complicada, que é exatamente isso. O próprio brasileiro, ele não fortalece o próprio brasileiro. Sim. Ele tá vendo aquela pessoa em construção, ela tá vendo que ela tem talento, ela só vai se virar, olhar pra ela quando ela chegar naquele ponto que ela acredita que é o ponto que ela vai poder ajudar. Ou quando algum gringo fala sobre essa pessoa. Quando o gringo bate o martelo. Aí a gente tem esse problema que já vem lá de trás, né? A escravatura não tá no pensamento. Infelizmente está enraizado. Tá enraizado. Alguém tem que bater o martelo pra gente depois virar e falar assim, uau! Eu falei, não, mas você sabia que eu era uau o tempo inteiro. Exatamente. Eu Por que tava não fala aqui, de caramba. mim? Exato. Bom, André, eu tenho uma pergunta aqui um pouco pessoal sobre você mesmo, que é como é pra você, André,
saber que você representa e agrega tanto pra essa comunidade. Porque assim, você é quase que tem que colocar só um quadrinho, enquadrar. É um gigante desse mundo, é um gigante. E como você se sente sendo essa pessoa referência, assim, pra muitas pessoas? Nossa, é muito tranquilo responder, assim, eu não sinto exatamente nada em relação à parte de me sentir importante. Eu sempre lembro, porque a gente é ser humano, e ser humano é egocêntrico, a gente é uma área que é muito normal, às vezes, as pessoas sucumbirem, porque lidar com aplauso é complicado, não existe terapia do aplauso numa aula de dança, ninguém explica isso pra gente. Quando a gente começa a estudar a dança, eu sempre volto da onde eu vim. Por isso que eu sempre falo assim, se tem algum exemplo que às vezes quando as pessoas perguntam, você precisa sempre beber água de cano. Não importa onde você vai, onde você chega, eu sempre lembro de onde eu vim. Quando eu tô dançando, por dançar, porque eu nunca quis ser dançarina e bailarina. Eu sempre fui atleta do futebol, que no meio do caminho eu me machuquei, fui fazer educação física e me adentrei no mundo acadêmico da dança. Eu já dançava desde 89. E em 97 que eu fui ver que existia um mundo no mercado da dança. Então foi quase 10 anos dançando pela ancestralidade. Então essas coisas do sistema não me pegam. Que às vezes, infelizmente, o mais jovem pega, porque ele acaba entrando, ele entra pela dança já querendo ser campeão, ele quer ser ir para Joinville, ele quer ser o número 1 do TikTok, e aí ele consegue ser, mas aí quando ele começa a perder os números e para de ganhar troféu, ele se deprime. Sendo que deveria continuar, porque aquilo tá dentro dele, né, e não por números. E é que eu falo, eu nunca quis ser dançarino, mas eu nasci dançarino. Veio de mim. Então se eu parar de dançar profissionalmente, você vai ver eu dançando em todas as quebradas, porque vai voltar da onde sempre foi. Então, pra mim, nunca caiu nesse lugar. Mas isso é muito massa e é isso que te faz especial. E tantos profissionais que são grandes, são simples, são... Assim, é a generosidade, né, na fala. Que a gente percebe realmente de você ser uma pessoa simples, você fazer aquilo que você faz porque você ama aquilo que você faz. Independente de status, de palco, né? Isso é muito massa mesmo. Demais. E, assim, continuando esse todo, o que você acha hoje que falta aqui no Brasil? Acho que a gente já falou um pouco sobre a não valorização, né? Sim. Que tá enraizado, mas o que você acha que falta? E eu sei que ano que vem, por conta das Olimpíadas, vai dar um boom gigantesco, porque vai cair na mídia, né? Tem isso. Claro. E aí muita gente vai começar a olhar pra uma coisa que não tava olhando e vai querer se destacar, se pertencer ali, né? Exato. Eles falam muito de se apropriar. Se apropriar de algo que nunca fez. E aí, e o que você acha hoje que falta pra quase que ter alguém que controle mais ou menos isso? Você acha que falta essa organização aqui no Brasil, assim? Já acontece isso, assim, mas você vê coisa assim complicada, tá acontecendo um fenômeno no mundo. Existe uma onda que não tá muito a favor, porque começou de um jeito, de um pensamento. Porque quando você leva para o esporte, existem algumas questões que você começa a perder aspectos ancestrais. Isso começou a gerar muitos problemas no planeta Terra inteiro em relação a isso. O Storm, que era o cabeça, que é um artista fantástico, ele pulou fora, porque ele viu que começou a ir para um lugar que ia se perder do lugar da onde sempre foi. Da essência, né? Da essência, da onde é. Então existem várias questões, eu não tô aqui para polemizar as coisas. Existe no Brasil, teve o Covid, então as coisas começaram tudo muito atrasado, inclusive no Brasil, nós que temos um país terceiro mundo, o budget começou a chegar muito depois. Existe assim, nós estamos numa fase meio nebulosa em relação a tudo isso. A gente não sabe o que vai acontecer, vai chegar muita gente interessada. E a gente tem uma preocupação muito das pessoas que não têm esse movimento, que as pessoas mais esportivas, que são mais sistemas, e comprar as pessoas com dinheiro. E é mais fácil comprar. É óbvio que você vai comprar as pessoas que são mais pobres com dinheiro. Então, assim, existe uma questão muito bacana, incrível, mas existe um certo perigo também. Porque isso pode se tornar uma coisa também incontrolável. Mas, ao mesmo tempo... É o que eu sempre falo, quem está ali com o pé no chão, que está vivenciando aquilo, eu acho que tem que ser assim, as pessoas têm uma responsabilidade muito de ética e de caráter, porque são essas pessoas que vão determinar quem as pessoas de fora vão adentrar. Se tiver
um crivo para isso, vai ter mais controle. Agora, se a gente começa a abrir as pernas para tudo, aí a gente vai ter problema. Sim, esse é um medo que eu tenho muito grande. E assim, eu conheço algumas pessoas, né, do meio, mas eu fico pensando muito, porque diversas vezes já conversei sobre a dança clássica se tornar um esporte, né? E eu acho que sim, deveria, porque vai abrir uma porta muito grande, mas também tenho esse mesmo ver, assim, eu falo, putz, mas também vai entrar num buraco que a arte tá onde ali, né? E aí começa a se confundir, entra dinheiro, entra empresa muito grande, e quando as coisas são muito grandes a gente perde a base. A gente perde o controle, né? Exato. E mesmo a gente sabendo que danças urbanas, né, como um todo, na visão da sociedade como um todo, é sempre aquela dança, obviamente, né, do gueto, né, que fica de fora da comunidade, em relação, por exemplo, à dança clássica, né, que é quase um tênis, né, da vida, é elite, é esporte de gente rica, não sei o quê. Agora eu vejo que as danças urbanas, no geral, assim, ela vem se posicionando muito forte no Brasil, e que a gente fica muito feliz, porque não é só sobre dança clássica, é de fato. Mas como que você acredita que a gente pode manter boas práticas para que a sociedade agora comece e continue enxergando, enfim, esse todo como realmente cheguei para ficar? Eu sempre falo, acho que a gente, o hip hop, a street dance, sempre foi contemporâneo. Porque contemporâneo, na minha visão, é a vida. Não é o corpo. É a vida, é o que você se alimenta, o que você come, quando você transfere isso e interpreta com o corpo. Não existe nada mais contemporâneo que o hip hop. Se você colocar com todo muito carinho e amor a dança contemporânea de pesquisa, você colocar o hip hop, e você vê o que acontece a cada 6 meses. A danças, eu falei várias danças, eu não falei várias subdanças aqui ainda, porque elas estão em construção. Entendi. Daqui 3 anos, quando eu voltar, o guarda-chuva vai aumentar. E dá um spoiler dessas subdanças aí, o que tá rolando já? Então assim, acontece muita coisa, tem muita dança que acontece à volta das danças que já estão segmentadas. Quando eu falo segmentadas, quando elas se estruturaram, elas foram para mídia, elas foram para o workshop, e isso a gente acaba determinando que isso virou uma dança. Todas essas danças, elas surgiram dentro dos clubes. Existem inúmeras danças que morreram nos clubes, porque só dessas danças são danças sociais. Essas que a gente citou, é as que acabaram dando certo, que começaram e foram para televisão, dançaram com o artista, foi pra mídia, e aí virou rock. Virou pop. Virou live fit. Só que ali aconteceu, tem inúmeras danças que ficaram no clube. Se eu for ficar aqui falando até amanhã. Vai ser até amanhã só de estilos de dança que surgiu e ficaram pelo caminho. E você acredita então que as mídias sociais, ela é um ponto positivo nesse caso? Extremamente positivo. Eu achei que a pandemia deu um boom muito grande, porque as pessoas não estavam mais nos clubes e na rua, né? Não tinha onde estar, e começaram a filmar. E aí começaram a filmar e colocar. Aí o TikTok fez um estourou, né? E aí estourou muito das pessoas quererem aprender que dança é essa, gente. O que é isso? Como é que faz? Eu quero também. Então... Eu sempre falo que pros leigos, a street dance, ela deu um boom que sempre estourou, mas é um boom gigantesco, porque você agora tem o celular na mão. Você não tem mais a televisão, etc. Então você tem o celular na mão. Então, as pessoas leigas, e principalmente amigos e amigas que estavam em depressão, se salvaram com o TikTok. Sim. De conseguir algum subsídio financeiro para pagar as contas, pagar a conta vivo. Ao mesmo tempo, olha que muito louco, também surgiu várias indagações de pessoas que tinham um pé dentro da estrutura da dança de levar coisa na pesquisa, e depois começou a groselhar a coisa para ganhar dinheiro por uma necessidade. Até fui um dos caras que defendi muitos, porque quando você só quem está na necessidade sabe. Que coloca na água. Então surgiu também, se é a mesma coisa, as coisas começaram a publicidade chamar pessoas do TikTok e esquecer as pessoas que têm a vivência real daquilo, porque eu falo, aí começa o descontrole, porque a pessoa que compra, ela não vivencia, então ela olha os números. A pessoa que compra só quer vender. Ela quer vender, então assim, falta um gerenciamento de carreira para que essas coisas elas fiquem mais equilibradas, mais equalizadas, para não perder de mão com pessoas que
com todo respeito também, Claro. né? Elas fazem ali, é tudo dança. Elas estão ali no TikTok misturando as coisas, mas aí quando ela começa a sair do TikTok e perder essa força, ela vai beber água de cano. Pra lembrar quem ela é. É muito importante a gente saber diferenciar e sempre olhar para a trajetória, né? O processo como um todo, eu acho que faz total diferença, não só os números. E antes da gente começar a nossa gravação aqui, a gente tava tendo uma aula de nomenclaturas aqui. Sim. Eu queria que rapidamente você falasse novamente, porque a galera nossa, a gente comete erro, né? A gente vê tanta coisa aí na internet, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E aí a gente vem daquilo, né? A primeira coisa que eu perguntei pra ele foi: a gente fala hip hop, street dance, break dance, dança de rua, o que pode falar, né? Nossa, isso é muito legal. Eu não vejo problema em nada disso, porque o que importa é o que tá no contexto daquela dança. Quando você está dançando, as pessoas se encantarem e multiplicar o encantamento. Acho que para mim isso é a coisa mais importante. O nome, ok. Se eu quer celular, poderia ser Celu, mas não importa o que está dentro. Então você fala comigo, você passa horário para eu vir aqui no podcast e eu chego no horário. Então assim, mas já que nós estamos falando de nome que a gente pode falar o que está mais próximo do correto, temos sim. Por exemplo, vamos falar do breaking, né? A mídia espalhou pelo mundo como breakdance através do filme, ok, para vender, mas o nome sempre foi breaking e não breakdance. Que é o que vai para a Olimpíada. É o que vai para as Olimpíadas, que você vê nos esportes. O breaking é o nome correto da modalidade. Nas street dances, quando a gente fala, mas é dança urbana, é urban dance, tá tudo ok, mas o que está mais próximo do street dance, porque agora o inglês está muito mais nas nossas vidas, antigamente não estava muito nas nossas vidas, hoje está na internet. Então foi-se criado o nome Urban Dance e dança de rua, justamente para facilitar a comunicação no mundo, essas são as boas ações. Mas através disso, trouxe uma elitização dessas danças para com as pessoas que criaram isso, que vieram da base. Então a gente também tem que ter esse olhar de respeito, esse carinho, essa ancestralidade. Então o melhor nome a se colocar ainda é o nome que foi dado lá atrás, quando o Chavado falou no filme Breakdance, que é Street Dance e seus guarda-chuvas. Boa. Perfeito. Muito bem. E me conta um pouco agora, acho que pra gente quase ir finalizando, o que é Rockmaster pra você? Que eu acho que é Rockmaster sempre foi uma confusão de nome que pra mim sempre foi de rock and roll. Aí comecei a viajar e meu grande amigo que foi embora faz 6 meses, o Hélio Branco, ele fala pra mim assim: quando você começar a fazer sucesso internacional, como é que o MC vai te apresentar? Hello, ladies and gentlemen! André Pires! Não combina, André! Vai ficar olhando assim, sucesso internacional. Como assim, sucesso internacional? Ele já enxergava isso em mim. E quando eu comecei pra fora, ele falou assim: não, você é o Rockmaster. Eu falei: claro que não, Hélio. Eu não sou do rock. Sou do rock. Ele: não. Em inglês, rock é agito. Então o cara que é o Elvis Presley, rockstar, as pessoas que agitam. Você é um rockstar do hip hop. E os primeiros nomes antes do MC era codinome Rock, não era MC. Por isso que tinha vários. Antes disso do MC tinha Rockmaster, que eram os caras que eram mestre do agito, o cara que dançava, o cara que apresentava, o cara que cantava, o cara que grafitava, que é o cara que era o mestre do agito. Você é o mestre do agito. Caramba. E aí eu falei: ok, convenci. E aí quando eu fui pra fora, as pessoas me chamam de Rockmaster. Uau! Nossa, adorei! Obrigado, velho! Obrigada. Arrasou. Demais, fantástico. E acho que agora o nosso momento no camarim. Vamos nessa. Vamos pra esse momento. No camarim é um momento que a gente chama ele meio de aquele momento que você achou que tudo ia dar errado. Ou que você falou: putz, eu não vou conseguir mais fazer o que eu faço. Se teve esse momento, ou um momento muito triste, assim, que aconteceu na sua vida. Alguma coisa que você falou: nossa, tô aqui no meu camarim escondido e não sei mais o que eu vou fazer pra conseguir seguir em frente. Você teria algum momento na sua vida que você pensou coisas difíceis? É aquele momento que a gente bota o convidado contra a parede, entendeu? Vai lá. Nossa, muitos momentos. É o tempo inteiro de momentos.
quando você está começando, será que isso vai dar certo? O que a sua família pensa disso? Eu vim de classe média e tive a oportunidade de ir para a universidade e meu pai fala, tá, o que você vai querer com isso, com hip hop? Vai policial, delegado de polícia. O que é isso que você vai fazer? Que profissão? Então, assim, eu trouxe muito olhar do esporte. Então, assim, toda vez que eu senti a frustração, eu sempre encontro nela. E causou muitas lesões em mim. Tanto físicas, mentais e até espirituais. Mas quando tem uma coisa dentro de você que você não sabe a explicação, que você tem que continuar, você sabe exatamente que isso é pra você. Porque o tempo inteiro na vida do artista, não é no nosso meio da dança, o tempo inteiro é você colocado à prova. Não é no camarim, é na cama, é na rua. E aí quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velho, com 31, hernia de disco, que eu tô aqui, eu cheguei mancando, nasci, tô com uma tendinite, que eu corri na pandemia, eu fiz 208 quilômetros na Prefeitura do Norte, que eu só pude correr na pandemia. E aí minha mãe morrendo na cama, eu só cuidando da minha mãe e corria. Então eu tô com uma tendinite faz 2 anos, que não sai. Então assim, o tempo inteiro, ai, tô ficando mais velho, será que as pessoas vão me chamar, não vão, dor, é muito além. Quando eu sempre falo, artista que não vai no último nível, que o último nível é a fé, ele não vai prosperar por muito tempo. Pode ter talento, pode ter força, pode ter suporte, isso vai ser um tempo curto da tua vida. A continuidade e a durabilidade da Duracell, ela só vai unicamente num contexto. Quando você é colocado contra a parede todas as suas questões do ego, que está na força física, que está no pernão, está no mortal, está na palma. Aí quando chegar no lugar que você não tem palma, não tem o mesmo físico, aí você vai ver se aquilo realmente é para você. E a continuidade está na fé. Artista que não tem fé não prospera por muito tempo. Caramba, que resposta, hein? É verdade. Foi diretão. E é verdade isso. É bom, né? Verdades que precisam ser faladas e repetidas. E eu acho que, pra gente finalizar, eu queria saber quais são suas expectativas pra 2024. Minha expectativa para 2024 é ter muita saúde. Porque as outras coisas, assim, eu fico até emocionado de falar, porque o resto, assim, tem muito que se preocupar. É ter saúde pra conseguir fazer o todo. Tem que ter saúde. O que hoje a gente perdeu tanta gente, perdeu tanto amigo. Ontem eu fui numa cerimônia dançar, tantos os caras com a barba branca. E os caras dançando com o olho igual de criança, claro, com uma certa limitação física que é muito normal quando você passa dos 40 anos, mas você vê o olho dos caras assim, ó. Sangue no olho. Brilhando. De você dançar na roda, quando você vê isso, fala assim, puta, é a saúde que a coisa é um clichê, mas não é clichê de tudo que vem acontecendo no mundo, essas mudanças drásticas que acontecem no mundo, da natureza, então tipo de saúde, porque, você sai numa chuva aqui em São Paulo, se começa a inundar seu carro, olha o que eu fico pensando, a gente mora em São Paulo, se você não tem umas braçadas pra você sair do carro, ou pra salvar alguém que tá num carro que tem uma certa idade, se você não tem força pra você tirar uma pessoa dentro do carro, você fica. Então assim, tudo que tá acontecendo hoje no mundo, a gente precisa de muita saúde, por isso que a gente tem que investir 300% na saúde. É ela que vai ajudar tua mãe, teu pai, você, de você não ir para um hospital, você vai para o hospital lá, todo mundo na fila. Então assim, o que eu espero para mim e para todo mundo é muita saúde em 2024. E isso vai para além de Olimpíadas, de prêmio, de qualquer coisa, não é mesmo? Isso é só um subsídio para dar trabalho e monetização e um pouco de aplauso pra gente. O que tá atrás é o que é o carro-chefe. Totalmente. André,
Muito obrigada, eu não sei como agradecer, assim, sua participação e essas aulas que você deu pra gente aqui hoje. É realmente muito especial falar contigo, eu sei da importância que você tem pro cenário da dança. E que bom ter você, que bom que você pode somar tanto e agregar tanto aí pra gente nesse universo, de verdade. Nossa, a gente Muito agradece obrigada. demais essa conexão das áreas da dança toda, essas explicações incríveis. Foi muito bom te ter aqui, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, desculpa alguma coisa, eu falo um pouquinho. Quem tá escutando minha voz assim, é um pouco falha, é do desgaste dos gritos da vida, mas com muita alegria, com muita vibe, Muito e que bom. vocês continuem, porque isso aí, esse é o futuro, é para chegar nas pessoas. Hoje a gente tem tanta questão, principalmente os jovens que estão vindo, eu sempre falo, nós vivemos numa era de extremamente informação, mas uma mente extremamente de limitação. Você ter um HD, você é um Windows com um mundo de Mac. O Mac você tem ali mais de 2, 3 teras. Só que você ainda vive no mundo de Windows. Então os jovens ainda é o Windows no mundo de tera. Então a gente precisa acalmar o coração deles e falar a verdade. Nossa, porque eles também olham pra gente e falam, puta, eles também têm dificuldade. Exatamente. E é assim mesmo. E vamos. E vamos aí. E não se dobrar na primeira queda. É isso. É isso. Cara, da hora demais ter Vambora. você aqui. Demais. Obrigadão, viu? Beijão, né? Um beijo, valeu! Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!